Já estás a gravar, mano? Tô. Tá fazendo aí? Tô à espera do Carlos, mano. O que vai rolar aí hoje? Vamos treinar. Vamos treinar. Treino de homem ou treino de mulher? Não sei, a cena é essa. Tô com medo. Pô, me enganou, cara. Tô aqui esperando você. Já não saio por essa porta, tenho que sair para a garagem. Aumentou, né, de uma semana pra outra, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bora lá para mais um dia de gravações. Onde é que nós vamos, Jorge? Ah, pro lugar que é quase a nossa segunda casa, né? Agora estás sempre lá metido. Pois é, eu tenho que arrumar um apartamento. Bora lá, sempre vamos lá. para Lisboa então. Já sabem que vamos gravar com Alcione, por isso, siga lá, pessoal. Bora. Como é que estás? Beleza? Sabes que agora... Sabes que agora o meu intuito já nem é outro, é pôr-nos a pé da cama cedo. Você tá fazendo a gente acordar às 5 horas da manhã de qualquer jeito, ela né? até disse assim, pode ser às 4 da tarde, eu não, tem que ser mesmo de manhã cedo. De qualquer forma, ele quer fazer a gente acordar. Eu tô marmitando por sua causa, cara. Não. Bora acordar às 5 da manhã também? Já tá no foco, ó, mano. Tô no foco, não tô? Já tá no foco. É porque não sei se sabe, Mike, vai ter um desafio aí. A sério? É, ué. Não vai ter, Carlão? Um desafio? Fala-me disso. Dos filmmakers, não vai ter? Já. Então eu já tô me preparando. ele tá Eu já roubando. tô. Tá, já está. Já começou a fazer dieta, já tá no regimezinho bonitinho. Não, Já vi, não Ué, eu tô errado então, ô Não, mestre? e ele é que está certo. Ué, Não, eu mas vou esperar Tu é que começar o estás a projeto. deixar, Numa tu é que estás a deixar para numa trás. corrida, os dois começam a largar. Olha, Daniel. Aí, Daniel, como é? Estás a deixar para trás? Eu trouxe minha dietinha. pão de pastel de nata. Numa corrida que interessa é quem ganha. Isto Então, não, cara. então tu pode trapacear. Claro. Isto não vês. Achas que isso vale? Então agora começou a corrida Porta maluca. cheia. Bora, Mike. Bora. Look like a million, touch so priceless. But they tend to kept you the finest. The summer love. Primeira, Carlão, segunda. Primeira. Ainda? É porque fiz o cardio, estive a trabalhar um bocadinho e a preparar as marmitas para a viagem, por isso faço agora a minha primeira. Pesadinha. Essa aí é a minha marmita do dia todo. Começou agora. You're so with it. Guess you can't still you. Será que aqui o dono do Colibri quer patrocinar o canal, ou já? Deveria, porque toda semana aparece a gente aqui. Sempre a aparecer. Pô, vamos começar a operar. Vamos fazer uns vídeos aqui, algumas imagens e a gente oferece pra ele depois. Bora lá. Vamos ver se falamos com ele. Beginning. Oh. Queres café? Vou tomar um cafezinho. Essa refeição aqui, Carlão. A primeira refeição é aveia, farinha de arroz, banana, 300 ml de guar adobo e um ovo. Então essa é boa, né? Esta é. São mil e poucas calorias. Só pra acordar o menino. That girl, you got no contest. What you want, you get express. No stress. Thank the Lord, you know you so blessed. You got me so up. Descafeinado. Ele quer mais alguma coisa, Carlão. Hã? Ele quer mais alguma coisa. É um patrocínio da Olha aqui. Não. Olha aqui. É a primeira refeição dele. Não, mas desculpa, o descafeinado, podes-me tirar no copo de galão? Tiras-me, por favor. Carlão, pode fazer a primeira refeição com pastel de nata? O Daniel, não é? Depois queixa-se que tu vais à frente dele. Missão cumprida, mano. Conseguiu? Cheguei a pensar que ia perder a batalha, mano. Não. A galera não sabe o que estava acontecendo no carro até agora. O que tá acontecendo, irmão? Uma emergência. Uma emergência. Uma emergência. Não era de uma saúde, casa de banho. era de necessidade. Exatamente. Mas tudo acabou bem, felizmente. Graças a Deus, pai.
Pessoal, a qualidade que estamos aqui a ter agora no Colibri, na estação de serviço, que eu fiquei todo contente. Cheguei ali e pedi um descafeinado. Só que olhei e o que é que eu vi? Leite zero. Zero lactose, zero açúcares. E eu, então, olha, vai ser mesmo um galãozinho. Aí, ó. Melhor que muita loja de suplemento, né? Muito mesmo. Porra. Colibri, patrocina a gente. Um adoçantezinho e está feito. Já viste a qualidade? Leite, zero açúcares, zero lactose. Hã? Eu falei pra ele, Mike, que a refeição dele de jejum é maior que a minha refeição no dia todo. You got a smile, make a heart go chip chip. You butterfly, no jar, so with it. Guess you got till you show me. You a royal flush, got me folding. Before you, I was sitting on the sidelines. Now every moment with you is my favorite. Tem que sair do carro pro carro passar, cara. Dificuldade de ter 140. Peraí, mas o que pesa mesmo? Ou é mala? Ô, homem aí. Marmitando. E agora todo mundo marmita nesse canal? Pescado e alface. Chegamos ao Empire Fitness. Isto aqui, grande ginásio. É de um... Já foi atleta do Tiago, também. Ou seja, é uma pessoa que percebe as necessidades do meio. Disponibilizou-se para nos arranjar uma sala para nós fazermos a entrevista em género de podcast. Vamos depois também vos dar aqui um pouco da visão do ginásio. É um ginásio super bem equipado, está muito virado também para o culturismo. Por isso, pessoal, estamos à espera agora da Alcione. O Vítor já chegou, ele nem a casa foi, não é, Vítor? Nem dormiu, ele nem dormiu, só por saber que ia vir a Alcione, ele nem dormiu. Tá marmitando, né? Tem que ser, mano. Eu vou aproveitar também. Sai do trabalho é tudo. Vou aproveitar. Pegou a minha marmita? Eu sou marmiteiro agora também, É pegaram? verdade, olha, Jordan, não peguei porque sabes que não é o hábito. Não é o hábito. Não, o meu é Tem pescado e alface. frango e arroz, irmão. Ah, tá bom? Carbup, Não tá bom não. Ó, tá bom. Está aqui um verdadeiro centro de treinamento, enorme mesmo, muito bom ginásio. É destes espaços que nos faltam lá em cima no norte, são espaços assim, especializados mesmo na prática do culturismo e muito boa maquinaria, muita diversidade. Estamos à espera. Faltava, agora tem o CTA e também vos prometo que não vai ficar por aí. Bora. You butterfly, no jar, so with it. Guess you got till you show me. You a royal flush, got me folding. Before you, I was sitting on the sidelines. Now every moment with you is my favorite highlight. And when you by my side. Pessoal, Alcione no canal CTV, por isso não percam esta entrevista gigante. Bora. Like a tattoo, forever's not enough time to be with you. Just sweet, you spice, you movie. You pay, you bell, you a beauty. The summer love don't fade like a tattoo. Forever's not enough time to be with you. Boas pessoal, mais uma vez, Alcione no canal, bem-vinda. Alcione, muito obrigado mesmo por teres aceito o nosso convite. Acho que já quase toda a gente conhece, eu pelo menos no meu Insta eu postei, vou entrevistar uma atleta profissional que paga no Olímpia, toda a gente respondeu corretamente, toda a gente disse quem era, por isso acho que não é acho, tenho a certeza que não és desconhecida para ninguém e até gostei de ver, porquê? Porque até mesmo pessoas fora do meio que responderam
corretamente, ou seja, isso faz com que uma pessoa se aperceba que as pessoas estão atentas ao que se tem passado no culturismo até a nível internacional, o que é muito bom. Temos também connosco o Vítor, Estamos juntos. já toda a gente também conhece. E pronto. Vamos tentar conhecer aqui um pouco Alcione, o seu percurso de vida, o seu percurso como atleta e também a sua opinião de como está o meio neste momento. Alcione, podes de certa forma dar-nos aqui um briefing de como é que começaste isto, onde é que tu vens, dar-nos aqui. Primeiro quero agradecer pelo convite. Olha essa tua. Muito obrigada. Eu falei para você que eu viria. Sim. Que assim que eu parasse as competições eu viria. E eu estou muito feliz pelo convite, né? Lisonjeada, a galera de Portugal que me acompanha também, tem uma galera que me acompanha, pessoas que não vivem o esporte, né? Pessoas que não treinam também, muita gente que me acompanha muito pela minha história e isso eu fico muito feliz. Eu acho que, de modo geral, acaba ajudando outras pessoas a se motivarem em qualquer outra área que viva. Sem dúvida, foi exatamente isso que eu disse há pouco. Mesmo pessoas fora do meio responderam-me corretamente a dizer quem é que eu ia entrevistar, ou seja, porquê? Porque te seguem. E até nem levam o mesmo estilo de vida, mas seguem-te por alguma coisa, porque se identificam melhor. E isso é muito bom, né? Para mim, na verdade, a minha vida ela é voltada a isso, né? A escrever a minha história e incentivar outras pessoas, independente do caminho que seja. Agora, falar em identificar, eu sou uma das pessoas que me identifico absurdamente, principalmente depois que eu conheci mais sobre a sua história no podcast que eu participei. E eu fico muito feliz da gente ter a oportunidade de também conhecer através aqui da CTV, porque principalmente a infância, desde a infância, eu acho, tu virou adulta muito cedo, né? Através da tua história. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Né? Não, conta um pouco dessa infância pra nós, que é muito motivador. Eu sou nordestina, né? Eu vivo no Brasil, eu vivia na área do Nordeste lá. O Nordeste no Brasil é muito precário, até hoje. Na verdade, hoje, eu creio que ainda esteja um pouco pior. Algumas pessoas evoluíram, foram embora da cidade e tudo, mas de modo geral, por conta das drogas, né, que vieram com essa potência, então foi piorando a situação. Né? A cidade que eu vivi, que eu nasci, tem 33 mil habitantes. Desde que eu saí, há 18 anos atrás, continua com a mesma quantidade. Porque outras pessoas vão indo embora, né, e nunca muda, não evolui. Isso, de modo geral, é ruim, né, para o nosso país. O nosso país tem um mega potencial, é um país que poderia ser um país de primeiro mundo, né, e infelizmente, por conta dos governantes, a gente tem uma situação bem complicada no país. E eu nasci em Esplanada, né, especificamente, o nome da cidade que eu nasci é Esplanada, Bahia, no interior da Bahia. E eu tive a minha infância foi muito, como a grande maioria dos nordestinos, sabe? Porque não é só a minha. Eu vim do Nordeste e eu sei que a grande maioria é assim. Né? Quando você tem uma estrutura de vida no Nordeste é muito raro, uma base familiar. Quando você tem, é de se invejar, digamos assim, né? Inveja boa. Porque as próprias crianças veem uma família com base muito diferente do que o comum que é lá. As famílias não têm base. Eu sou filha de... A minha mãe, né, criou 6 irmãos. E eu sou a mais nova da família. E dos 6 irmãos eu fui a única que estudei. Meus irmãos são todos analfabetos, minha mãe é analfabeta. Minha mãe foi alcoólatra a vida inteira. São 4 homens e 2 mulheres, né? E dos meus 4 homens, um é deficiente, que mora hoje com a minha mãe. 2 são dependentes. Um não é e a minha irmã não é, e eu. Mas esse outro que não é dependente já fui na infância, mas hoje não é mais. Mas dos meus 6, 4 eram dependentes, meus 4 irmãos, e minha mãe, menos eu e minha irmã. E a minha infância foi muito dura, porque com 12 anos eu tive que trabalhar, porque eu trabalhava ou eu não comia. O fato de eu viver minha infância inteira, eu não lembro de um dia na minha vida eu acordar e ver minha mãe assim falar: hoje eu tô sã, hoje eu não bebi. Era todos os dias da minha vida. E meu pai não fui criada com meu pai. Meu pai morava na cidade, mas morava com uma outra família. Meu pai era caminhoneiro,
Meu pai levou a minha mãe pra cidade, largou minha mãe lá, e aí minha mãe virou alcoólatra, no decorrer do tempo, aí engravidou, eu nasci, ela continuou. Né? Inclusive, eu vou até falar pra vocês o que aconteceu nesse meio tempo com a minha mãe. O meu pai faleceu na pandemia de Covid, né? Tem 1 ano e pouco atrás. E eu vim morar em São Paulo com 18 anos para trabalhar. Né? Meu objetivo era chegar em São Paulo para trabalhar. E quando eu cheguei em São Paulo, eu já gostava muito de fazer atividade física, porque lá no Nordeste tem muito isso. Eu jogava muita capoeira, na época eu jogava futebol no time da cidade, né? Mesmo trabalhando, mesmo me virando. São os escapes que a juventude acaba por ter lá. Sim, era o esporte. Eu cuidava de crianças lá, né? No Nordeste. Trabalhava na feira, cuidava de crianças, vendia uma coisa que ninguém imagina. Eu acho que vocês aqui de Portugal não imaginam, né? Que lá é muito comum. Mas que é o adubo do Brasil, que é a fezes do gado, né? Que eu ia nos pastos lá, que chama pastos, né? Onde ficam os animais, recolher para vender na rua. E vendia chinelo na feira, fazia muita coisa. Eu fui já com 12, 13 anos, até completar os 18 que eu fui para Salvador, trabalhar em casa de família, né? Morar, cuidar de crianças, e depois eu fui para São Paulo. Chegando em São Paulo, comecei a trabalhar em loja de roupa e fui pra academia. Comecei a treinar e eu tinha 15 anos, eu pesava 33 quilos. Eu era só o palitinho. E o meu sonho era engordar. Eu falava, não, eu tenho que engordar. E aí eu trabalhava e comprava um monte de vitamina pra tomar, porque eu tinha que engordar. Complexo B, polivitamínico, muita coisa, porque eu precisava engordar. Né? E eu achava muito bonitinho as pessoas quando elas eram gordas, porque eu era muito magra. E daí eu comecei a treinar, e o dono da academia, eu comecei a desenvolver massa muscular e tal, e o dono da academia me convidou para participar. Na verdade ele não me convidou, ele falou assim, olha, você deveria competir. Né? Só que na época era powerlifting, porque eu tinha muita força. E aí eu falei, vamos, né? E comecei a competir, a participar dos campeonatos de powerlifting com ele. E o meu corpo foi se moldando, né? E aí ele falou, vai pro fisiculturismo. Aí, mas como que isso funciona? Eu nunca vi na minha vida, não sei nem como que é. E nesse ano, em 2013, ia ter um campeonato em Praia Grande, lá no litoral de São Paulo, que chamava Troféu Praia Grande, com Aragão. E eu já tinha acabado de voltar para a academia porque eu tive meu filho com 24. E aí eu falei que eu vou lá nesse campeonato, eu quero ver como que é. E meu filho tinha 9 meses de vida. Eu catei meu filho, entrei no ônibus e fui pro campeonato. Aí, envergonhada, sentei, coloquei meu filho sentadinho e fiquei vendo, nossa, eu fiquei apaixonado. Eu falei, caramba, é muito da hora isso aqui. Eu quero participar. E aí eu voltei na academia no dia seguinte para treinar e eu perguntei, Val, como que eu faço para participar dessas competições, né? Ele falou, tem um atleta aqui na cidade que era o único que eu conhecia na época, procura ele, fala que foi eu, que ele vai te ajudar. E daí eu fui até o Tom Aragão, inclusive ele não mora mais no Brasil, ele mora no Paraguai. E aí eu fui procurar ele e ele montou a minha primeira dieta e eu comecei a fazer. Né? E depois de uns 5 meses de dieta eu participei do meu primeiro campeonato, que já foi na bodybuilder. Eu já fui direto pro bodybuilder. Saíste logo por cima. Aí foi no Campeonato Paulista da IFBB, na época. Foi o último evento do bodybuilder feminino. E aí eu participei e fiquei em segundo no primeiro campeonato paulista. Daí do Paulista eu já fui pra NABA, né? Porque como não ia ter mais pela IFBB, eu comecei a participar dos campeonatos da UABA, que aqui tem também, Sim, né? tem. E aí comecei a ganhar os campeonatos todos, sul-americano. E nisso eu competia no Power, no fisiculturismo e no Strong, que eu também gostava pra caramba. Aí já comecei a pegar esses 3 campeonatos, 2 de força, né? E o de fisiculturismo, exatamente. E foi isso que foi assim, moldando a minha vida e a minha mente para entender que eu não preciso, independente das nossas dificuldades, independente das nossas lutas, a gente não precisa ser pessoas amarguradas, amargas. Né? Desde nova, praticamente moldaste a tua personalidade mediante todas as dificuldades que a vida te foi causando. Eu sempre enxerguei a vida da maneira
que eu tenho que ser diferente do que eu vivi. Eu não... E vocês têm noção da quantidade de motivos que ela tinha pra não ser nada do que ela é hoje? Nada. Mas isto é quase o estar em cima do pau, ou cais para um lado ou cais para o outro. E depois há estas pessoas com esta perseverança que conseguem se manter firmes e saberem para onde querem ir, e depois existem as outras pessoas que são mais fracas e deixam-se cair para o lado lá. E possivelmente por todas as razões que realmente a vida te criou, era mais fácil sentir-te fraca do que propriamente forte, porque cada dia te trazia uma dificuldade nova. É que se for um dia, uma pessoa aguenta, agora 2 dias, anos, começa-se... Então a necessidade muitas vezes é que faz o campeão, né? Ou a pessoa ficar presa no quarto, ou ela ter que bater, cara, eu vou passar fome se eu não trabalhar, eu vou, entendeu? Eu não tinha pra onde correr, né? Porque ou eu seria diferente ou eu seria igual. Falando agora de preparação, a gente sabe que é um desporto muito caro, uma preparação com o atleta e tudo mais. Agora, já na sua primeira preparação, tu teve uma condição financeira assim adequada para fazer uma boa preparação? Como é que foi? A minha primeira preparação, o dono da academia, ele me dava ovos, cartelas de ovos, né? Eu fazia dieta com... Porque na época também era questão de coisa, 10, 11 anos atrás, nem os próprios fisiculturistas tinham a mesma inserção de alimentos que hoje tem, sim, de opções. Sim, hoje já se começa a tem inserir. muita opção, o leque é muito grande. Então na época era o quê? Frango, ovo e batata doce. E arroz integral. Eu nem comia. Então assim, no meu caso era muito ovo, porque era o que eu recebia do dono da academia, né? Então eu comia, tinha dieta minha, eu comia 33 ovos por dia. Eu não aguentava mais comer o ovo, juro. Eu pegava o copo com água, colocava, mastigava e jogava água para descer o ovo. Eu pergunto aqui porque também quero perceber isso. Ou seja, tu viraste profissional em 2009, ainda com dificuldades a nível financeiro para as preparações. E conseguiste virar profissional. E nós aqui a queixar-nos muitas das vezes, eu não faço o que tu fazes porque não tenho dinheiro para a dieta. Não, foi assim, quando eu virei profissional, quando eu decidi competir esse evento, porque na verdade o meu sonho era competir o Arnold. Né? Meu sonho era competir o Arnold, só que em 2018 eu estava numa situação financeira muito ruim, eu estava trabalhando de segurança de balada. Eu trabalhava na noite, era 5 dias consecutivos de 7 da noite até 6 da manhã, né, de segurança de balada, e para sobreviver, para pagar aluguel, tudo, e aí eu não tinha dinheiro para comer. E aí o que aconteceu? Para comer os alimentos que eu precisava, para comprar suplemento que eu nunca tomei assim, eu vim tomar, pra você ter uma ideia, eu vim conhecer o que é suplemento depois do meu patrocínio, porque eu não tomava nada de suplemento, nada, eu não tomava nada, eu não tomava uma proteína, e porque eu não comprava. Eu virei profissional sem saber o que era tomar proteína. Não tomava. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a preparação para me tornar profissional, eu tinha ficado desempregada. Eu tinha mudado por causa da minha sogra e meu esposo. Os dois estavam muito desempregados, a gente tinha acabado de mudar para minha sogra e eu estava com muito problema na minha família, né? Minha mãe por conta do álcool, meus irmãos por conta da droga. E como eu sou a base da minha família, tudo vinha para minhas costas. Então era o tempo inteiro, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e eu sem poder ajudar, porque eu estava sem condições, eu não podia ir lá e eu não podia fazer nada. Né? E eu ali com aquele monte de problema, eu falei, eu não posso cair. Eu preciso me focar em algo, porque eu só funciono assim. Eu tenho que estar ligado em algo, porque aí eu consigo enxergar as coisas de modo, né, de um jeito melhor. E aonde eu foco era no fisiculturismo. E aí o que aconteceu? Eu mudei para casa da minha sogra, quando chegou lá, uma amiga minha que borda biquíni, que ela faz biquíni até hoje, que é a Fabiola Oliveira, que é muito minha amiga. Ela também na época era atleta, ele era o esposo dela, meu marido preparava ele. E aí o que aconteceu? Eu comecei a bordar biquíni com ela, né? Na época eu recebia R$30 por dia, eu trabalhava o dia inteiro bordando biquíni. Só que eu tenho meu filho para criar, eu tinha que dividir o aluguel, eu tinha que pagar metade de conta, água, luz. Meu esposo desempregado, recebendo R$30 por dia, como era que eu ia comer? Fazer dieta, né? Então o que eu fazia? Lá em São Paulo, passava um carro na minha porta que vendia sardinha. E eram 4 quilos de sardinha por R$10.
Então eu comprava sardinha e comia sardinha. Eu comi 5 meses só de sardinha e alface. Mas nada. Era sardinha e alface. 5 meses. Eu não aguentava mais comer sardinha. Eu comia sardinha de tudo que era jeito que você imaginasse. Eu fervia na água com sal, eu colocava no forno para assar, eu batia no liquidificador e era com cabeça, com tudo. E fazia no micro-ondas, tudo que você imaginar, e eu já mastigava chorando. Claro. Eu era mastigando e chorando, e falando, Deus, abre uma porta para mim. Muitas das vezes as pessoas esquecem-se e estão a pedir coisas, bens. Não, nós precisamos de oportunidades para fazer. Para fazer. Se surgir essa oportunidade e tu fores aquela pessoa que agarra, com garra, tu vais conseguir esses bens, vais conseguir essas coisas. Você não precisa fazer, Exatamente. você não precisa fazer nada, atrapalhar a vida de ninguém, você não precisa fazer mal a ninguém, você só Precisas passar por cima de ninguém. Você só precisa da tua oportunidade para seguir o teu caminho. Vocês já repararam que é muito diferente quando você, por exemplo, ganha um carro. O valor que você dá para um carro que você luta muito para ter não é muito maior? É assim que são as coisas. Quando você tem que trabalhar o dobro para chegar em algum objetivo, tu dá ainda mais valor quando você conquista. E fica muito mais bonito ainda. Então, E é acho que é assim a vida. eles são assim, independente de bens materiais ou não, o que fica de modo geral é a conquista. Você fala, às vezes o caminho, é o caminho. aquela Às vezes você dificuldade. fala, cara, eu não tenho nem mais o carro, porque eu já vendi, troquei, fiz outra coisa, qualquer outra coisa. É o caminho. Mas eu consegui ter, eu consegui chegar lá. Eu disse sabe? exatamente, nessa conversa disse exatamente isso. Mas eu até cheguei ao momento de ter o carro e já não vou ter o carro, porque eu já não preciso do carro. Precisa do carro. Porque o caminho que percorri foi isso que eu ganhei. Exatamente. E isso que você nunca vai esquecer. Exatamente. E é isso que eu ensino com meu filho todos os dias. Eu tento da melhor maneira possível passar uma imagem para ele que ele nunca vai esquecer. Porque é o que eu falo pro meu esposo, eu falo para meus amigos, eu falo, cara, eu tenho tanto detalhe, mínimo detalhe de sofrimento da minha infância que eu não consigo esquecer. Por mais que o tempo passe, só que isso não me faz mal. Hoje não me faz mal, pode ter me feito atrás, né? Mas hoje não me faz mal. Hoje me faz a entender que eu não posso fazer com que meu filho passe por aquilo que eu passei. Entende? Sim. Então assim, e eu não culpo a minha mãe por ter feito eu passar aquilo. Né? Porque foi a minha infância, foi a minha história, eu tinha que ser Foi aquilo daquele que te jeito. formou. A E pessoa que aquilo tu és me formou, hoje, entende? é tudo devido a isso. Ou seja, Exatamente. tu se calhar se tivesses, podia não acontecer, mas se calhar se tivesses um monte de facilidades, nunca eras a pessoa que és hoje. Se calhar até tinhas perdido, entre aspas. Muitas das vezes acontece isso. Quando uma pessoa tem facilidade de tudo, deixa de dar valor, deixa de lutar e perde-se. Ou senão você realmente seria, sim, chegaria ao topo, mas não conseguiria manter, porque é o trajeto que te fortalece para manter lá em cima no topo, porque o que te ensina é o trajeto. Então é a pancada que vai te ensinar a conseguir conquistar ainda mais coisas logo após chegar ao topo. Neste caso, então, passas a profissional e o teu percurso agora a partir de profissional, o que é que mudou da parte de onde tu eras amadora e entraste como profissional? Melhorou em algum aspecto a tua vida a nível financeiro, por O exemplo? primeiro ano piorou foi tudo. Ainda piorou. Ou seja, Piorou. quando nós pensarmos que vai começar a descolar, ainda cai. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que parar, porque agora o que eu vou fazer? Claro. Sou profissional, os eventos são todos internacionais, eu não tenho condição de ir. Eu mal tinha condição de participar dos nacionais, né? Imagina Claro. os internacionais, né? E aí eu, na pandemia, tudo começou na pandemia. Né? Na pandemia eu comecei a dar aula numa academia fechada, que um amigo nosso deixou a gente dar aula lá, né? E eu conheci uma senhora chamada Márcia, que eu comecei a dar aula para ela. E assim, parece que eu sempre falo, Deus ele coloca as pessoas na tua vida como anjos. Muitas vezes tem uns que vêm e ficam, né? Tem uns que vêm, que faz bem, fica, depois vai embora. E essas pessoas são consideradas como anjos. Você às vezes não está no seu dia a dia mais, mas você nunca vai esquecer delas. Nunca. E você vai ser sempre grato. Eu acho que a gratidão é a base principal de qualquer coisa. Fé e gratidão. Porque se você tem fé, você consegue alcançar qualquer Eu até objetivo. costumo dizer isto passando já para a vida no geral, isto acontece muito até com relações pessoais, até entre homem e mulher. Muitas das vezes tu tiveste uma relação com uma pessoa que até nem deu certo, mas, e até acabou muito mal e tudo, mas tu consegues, eu pelo menos já me aconteceu, consegues tirar uma parte boa disso tudo.
Porque também te formou, exatamente, também te formou ali num certo ponto. Essa pessoa tinha que ter passado pela tua vida para tu seres a pessoa que tu és hoje. E para tu conseguires, se calhar, ter uma relação muito mais saudável hoje em dia do que propriamente tinhas na altura. E se essa pessoa não passasse, tu se calhar não ias ter. E isso acontece em muitas outras partes da vida, como neste caso no desporto e essas coisas todas. E vou te falar uma coisa, até hoje eu amo cabeça de peixe. Nossa. Até hoje? Nossa, eu comprei cabeça de peixe ontem aqui, cara, no chão, acredita? E fiz a cabeça de peixe. Mas eu acho que você eu, por gosta... acaso, a minha mãe também gosta muito de cabeça de peixe. Nossa, Olha aí, muito bom, eu acho que isso tem a ver também com o que remete, né? Porque tu teve que comer uma altura. Hoje mesmo tu tem condição, tu pensa assim, cara, quando tu come, passa um filme. Tu fala assim, olha, eu tenho condição de comprar o peixe, mas eu vou comprar a cabeça de peixe pra ativar aqui o modo A minha mãe também foi igual, a minha mãe também passou muitas dificuldades quando era criança. E também as cabeças de peixe. Ou seja, e não era, ela tem 18 irmãos. Ou seja, aquilo de comida era ao milímetro. Tinha que ser dividida por todos. E por isso mesmo é que ela dá valor a essas coisas. Até ervinhas comestíveis que se apanha no quintal, ela sabe quais é que são as comestíveis. Porque eles andavam a catar ervas que se podiam comer. E ela, quando eu era pequeno, ensinou-me quais eram as ervas comestíveis e tudo. Ou seja, são pequenas coisinhas que arremetem à infância e que ela hoje em dia gosta. E, embora não necessite, mas gosta. Como, por exemplo, eu fui criado em parte pelos meus avós. Os meus pais trabalhavam muito e eu ficava em casa, quem praticamente me criou foram os meus avós. E eles todos os dias de manhã, eles comiam um pão recesso, não sei se é assim que se diz no Brasil, o pão passado, tipo, fica duro. Prontos, e eles comiam um pão duro, porque eles compravam pão para a semana toda. Pão dormido, falando para Eles passado 2 ou 3 dias, pão como é que disseste? Pão dormido. Pão dormido, prontos. Eu comia assim o pão. Porquê? Porque eles compravam pão para a semana toda e eu comia com eles ao pequeno almoço. Eu hoje em dia, se tu me disseres assim, o que é que tu gostas mais de comer? É o pão de um dia. É o pão assim. Porque sabe mesmo bem, porque remete-me a esse. Lembra da infância. Exatamente. É muito interessante isso. E daí, quando eu vim para Portugal ano passado, muita gente aqui de Portugal me apoiou, muita mesmo, assim. Eu recebia mensagem todos os dias. Quando eu cheguei aqui na casa da Jéssica, que a Jéssica foi quem me acolheu, e a gente se conheceu pelo estado, ela falou, não, vem ficar na minha casa. Eu falei, eu vou, na cara e na coragem, eu vim, ela me acolheu, junto com a minha amiga. E aí, o pessoal aqui de Portugal, nossa, eu sou assim, apaixonada nesse lugar. Eu vou embora amanhã e eu já tô com meu coração aqui e eu falo pro meu marido. Já estás com saudade. Eu saio daqui, eu deixo meu coração. Eu lembro de Portugal todos os dias da minha vida. Eu não sei falar, não sei, acho que na outra descendência eu era portuguesa. Porque eu sou apaixonada nesse lugar. E eu fui até pro Porto também. E lá é surreal, né? Aquele lugar. Eu catava uvas na rua. Deixo já aqui o assim, convite, quando estiveres pelo Porto, também tens onde ficar, que eu tenho casa lá, por isso não há qualquer problema. E és sempre bem-vindo. Obrigada. E era um prazer enorme ter-te cá em Portugal, como tem sido, e como tu vês, acho que tens recebido o carinho de toda a gente, porque realmente a grande maioria do pessoal que segue o culturismo segue o teu percurso e está muito atento ao percurso no geral dos atletas brasileiros e temos um carinho enorme porque praticamente até hoje era o consumo que nós tínhamos nesta modalidade, não tínhamos qualquer tipo de consumo a nível nacional. Nós hoje estamos a dar uns passinhos e a tentar fazer algo do género, com a nossa identidade, claro, mas o bruto que nós consumíamos era o produto brasileiro, que sem dúvida é muito bom e está muito à frente mesmo. E eu queria deixar claro até uma realidade aqui que eu até falei há pouco tempo no podcast. A relação euro e real hoje em dia. No Brasil, para você manter uma dieta de 500 euros, né, que costuma ser essa base, né, de 500 euros. No Brasil, pessoal, um salário mínimo não chega. Tu precisa gastar R$2.000, não é? Mais? R$2.500. Atenção, o ordenado mínimo brasileiro, 1.100, 1.100. É 1.180. Olha isso, cara. Então, menos que um ordenado, você segue dieta em Portugal de um atleta. Sim. No Brasil, 2, se calhar 3 ordenados para tu seguir. Então, para você fazer uma dieta de... tanto que assim, a gente sempre comenta sobre isso.
A grande maioria dos atletas profissionais no Brasil fazem preparações amadoras ainda, por falta de verba mesmo, porque inclusive as coisas no Brasil, mesmo sendo real, acabam ficando mais caras do que se a gente compra aqui em euro. Doideira, né? Daí eu vim para Portugal ano passado competir na categoria Woman Physique, que foi que eu me tornei profissional, né? Porque quando eu me tornei profissional, não tinha bodybuilder, e o meu sonho era me tornar profissional. Então eu tive que fazer um trabalho de 1 ano, né, para catabolizar, diminuir e tentar na Womas. E aí a primeira tentativa foi justamente no Mister Olímpia, e lá que eu virei profissional. Né? E aí eu vim ano passado para Portugal, competi na Womas, fiquei em 5º lugar, né? Tive um feedback dos árbitros bom, muito bom para a minha competição, porque em relação à densidade, a nível de qualidade extrema, eu estava muito bem posicionado, né? Só que eu ainda estava grande para a categoria e porque eles pediam aqui na Europa, né? E daí eles me sugeriram ir para o bodybuilder, para a volta para o bodybuilder, porque a tua categoria é bodybuilder feminino. A tua estrutura já estava montada? Tanto que tu passava fome pra chegar no palco? Muito, era só Tinha 5 meses? só 5 meses zero carbo, não é? 5 meses zero carbo. 5 meses de zero carbo. Eu comia só 20 gramas de Bota lá, aveia no café da manhã. estava mal, Alciano. Ou passavas fome por uma questão, ou passavas fome por outra. Não há hipótese. E aí eu sempre, depois que aconteceu tudo isso na minha vida, aí eu sempre falei, ó, hoje eu passo fome por opção, não por necessidade. Graças a Deus. Onde é que aqui existe, de certa forma, um revirar das coisas a nível de questão financeira e mesmo a nível de patrocínios e essas coisas todas? Quando eu me formei em educação física, né, eu fiz 4 anos de faculdade, me tornei educadora física, comecei a trabalhar como personal, depois que a pandemia passou, aí eu comecei a trabalhar nas academias dando aula, e aí a minha vida foi estabilizando, né, porque aí eu já conhecia bastante gente na cidade que eu estava morando, que era a cidade da minha sogra, que quando eu cheguei era a pandemia que eu não conhecia ninguém, e foi onde tudo aconteceu, e eu conheci a Márcia que me ajudou a vir ano passado. E daí, depois que a pandemia passou, eu voltei a dar minhas aulas de personal, né, e tudo, e já me preparar pensando em competir o próximo evento, que seria esse ano aqui, em Portugal de novo, né. E nesse meio tempo eu consegui um patrocínio, né, que na época não era um patrocínio com um valor muito, que não dava para me manter, nem para viajar e nem para fazer tudo que eu precisava fazer, né. E há 7, 8 meses atrás, a Integral Médica Darkness, né, me chamou, né, para fazer parte da empresa. Inclusive eu sou a única mulher Darkness, né, que eles falam, que em 10 anos de empresa nunca teve uma mulher, e aí eles me chamaram, né, para representar o time. E eu sou muito feliz na empresa, né, e aí minha vida assim deu aquele start. E aí eu comecei minha preparação para vir para Portugal. Aí no meio tempo apareceu uma competição lá no Brasil, foi o primeiro campeonato de bodybuilding profissional da história no Brasil, que foi 10 dias antes do Portugal Pro. Falei, eu vou arriscar lá no Brasil, vou tentar lá no Brasil, né? E depois eu vou para Portugal. E já estava com a passagem comprada aqui para Portugal. Só que a minha finalização não foi boa, eu vinha com um físico muito bom 10 dias antes. Quando eu fui fazer a finalização, o Sizer não me conhecia ainda como que era, não tinha feito uma finalização comigo, e a finalização não bateu direito, e aí eu não ganhei o campeonato. Eu perdi, e eu vim pra cá com toda a garra do mundo. Eu falei, não, agora eu tenho que, porque assim, eu nunca competi, eu sempre falo isso, que eu nunca participei de nenhuma competição da minha vida pensando que, eu vou ganhar de você. Eu vou ganhar de você. Não, eu quero ganhar de mim mesmo. Eu quero entrar numa condição melhor do que eu fui, do que eu estava. Porque eu quero saber que eu consegui melhorar. Então eu nunca pesquisei, nunca vivi a minha vida, nunca. E quem me conhece sabe disso. Eu não fico pesquisando quem vai comigo, quem não vai. Eu conheço todas as atletas que subiram comigo, eu tenho uma amizade com todas quando me vê, me convida para ir pra casa delas e tudo. Porque eu acho que a essência da vida é isso, é você contra você mesmo. Mas os grandes atletas que eu conheço e que eu sigo têm todos praticamente o mesmo discurso. Ou
seja, eles não seguem sequer até ninguém nas finalizações. Até são capazes de seguir fora de finalização, mas chega à finalização, eles não querem saber de ninguém. Não Ou quero seja, saber, não. vou-me superar a mim próprio, tenho que estar melhor do que me apresentei anteriormente e ponto. E realmente faz todo sentido, porque senão vais-te estar a preocupar com uma coisa que são os teus olhos, não são os olhos do júri. Exatamente. Ou seja, então eu não vejo nada de ninguém. Eu tenho amigas minhas que conversam comigo, que me convidam. Eu tenho uma amiga mesmo, que ela é europeia e ela mora na Espanha. E ela compete todo o campeonato comigo. Nossa, ela é uma boa de pessoa. E ela fala, amiga, vai ter tal campeonato, vamos, amiga, vamos. E ela me chama pra vir, vem ficar na minha casa. Mas eu não quero saber como é a preparação dela, como que ela vai subir, como que ela não vai subir. Eu quero encontrar com ela lá, eu quero dar risada, eu quero brincar, eu quero subir no palco junto. E eu quero curtir aquele momento e eu quero subir lá e depois comparar fotos e falar, caramba, aqui eu tava melhor. Eu sabia que ia melhorar. Então a minha vida ela é voltada nisso, da minha superação própria. De cada evento que eu fui, eu saber que eu fui melhor do que o passado. E tem pelo aquilo que eu tenho seguido, tem acontecido isso exatamente. Ou seja, houve essa finalização que tu frisaste, que se calhar não foi a melhor, mas é de perceber, porque isto muitos atletas também não percebem, é o seguinte: nós quando trocamos de coach, ou quando temos um coach novo, é novidade para nós aquilo, mas nós também somos novidades para o coach. Não há hipótese, e pode, de certa forma, correr bem à primeira finalização e tu chegares lá top, como o coach não te conhecendo, a finalização pode correr menos bem. E é normal, mas tu tens que dar essa chance para que a próxima corra melhor. E se calhar a segunda também não correu das melhores maneiras, mas à terceira ou à quarta já vai correr. E a grande maioria dos atletas perde-se muito aqui neste meio, que faz troca de coach. O coach faz mal uma finalização, ou não correu tão bem a finalização, este coach já não é o ideal. Eu e o Sainz, nós somos muito amigos, né? Independente de competição, a gente tem uma amizade muito boa. E quando eu finalizei que deu errado, né? Eu sabia que ia dar errado, eu estava vendo que ia dar errado. Né? E eu falei pra ele, não vai dar certo. Isso comigo não funciona. E aí ele, vamos tentar. Eu falei, tudo bem, a gente vai tentar, mas eu sei que não vai dar. E aí a gente foi fazendo e foi vendo que, e no final, aí eu vi que não deu certo. Eu falei, agora você vai me ouvir. Né? E aí a gente sentou e falei, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Ele falou, tudo bem, então vamos fazer do jeito que funciona. E aí eu vim para Portugal, os 10 dias de finalização foram bem puxados, né? E o meu físico entrou outro. E aí eu fui top 2 aqui no Portugal Pro, né? Inclusive a campeã do Portugal é uma mulher muito experiente que está no Olímpia há muitos anos já, né? Eu acredito que de físico não foi pela linha, foi pela experiência dela e pela qualidade de pele, pelo investimento, porque era muito nítido, né? E aí eu peguei o top 2. Mas eu saí daqui com uma alegria tão grande, porque eu sabia que eu estava melhor do que o que aconteceu no passado. Então era isso que eu queria. E as pessoas, nossa... E também combinhámos um top 2 na prova que foi, contra a atleta que foi, sair feliz, não podemos estar... a minha amiga ficou em top 4, né? A Isênia, ela pegou o top 4. E top 3 foi uma italiana, que é um amor de pessoa, que eu fiz uma mega de amizade, que inclusive ela competiu Europa e Romênia comigo também. Né? E aí quando eu voltei pro Brasil, eu falei pro Ricardo, eu falei, Sainz, eu quero ir competir no Romênia e no Europa Pro. Né? Porque ano passado eu também competi no Campeonato do Emílio na Europa. No bodybuilder fiquei em top 4, tinha 13 atletas. Isso com o físico de um homem physique, né? Eu falei, bom, agora eu tô com o físico de bodybuilder, então eu quero ir no Europa Pro com o físico que eu tenho que estar. 10 quilos acima, a mais do que o ano passado, né? E aí ele falou, tudo bem, vamos falar com a empresa, e a empresa autorizou, né? Eu vim competir os dois. Daí eu falei, não, mas eu quero passar antes em Portugal, porque eu quero fazer a finalização em Portugal, e de lá eu vou pra Espanha e pra Romênia. E daí quando eu subi no Europa Pro, tinha 9 atletas muito boas. Umas eu conhecia, que eram as minhas amigas, outras não. Né? Eu, inclusive subi umas americanas também que são do Olímpia, né? Nesse de 9 atletas, 5 eram Olímpia. Né?
E fiz amizade com todas. Né? Na verdade, todas são minhas amigas. E elas falaram pra mim, você vai na Romênia? Vou, a gente também vai. Então todas que competiram comigo na Europa, competiram comigo na Romênia. E quando cheguei lá na Romênia tinha 15. Né? Chamou mais algumas atletas, a russa foram outros atletas e tinham 15 atletas no total. Né? Eu fui na Romênia, aí eu ganhei o Europa, né? Eu falei, bom, agora eu tô de alma lavada, consegui realizar o meu sonho, né? Que é esse aqui. Eu ganhei o Europa, agora eu vou na Romênia brincar, porque já tava tudo certo, né? Vou lá brincar. O que vinha pra mim, o que vinha pra mim é lucro, né? E lá a pancada vai ser maior, né? Eu falei, não, agora eu vou levar uma pancada lá pro Eu não sei se podes falar sobre isto, mas, ou se queres, mas em termos de finalização, o que é que mudou agora para as tuas últimas finalizações? Do Romênia pro... Assim, ou seja, foi quase só um manter. Não fiz nada, só mantive. A finalização de uma foi da outra, igual. Mantiveste? Também estava pronto, não valia a pena estar. Não, quando eu saí no domingo, quando eu saí de Alicante, da Europa, a gente foi, comi tudo que tinha na minha frente que estava com vontade, que o estômago aguentava. Na segunda eu já voltei pra dieta, né? E no outro domingo eu já fui pro... Um bocadinho de como está o teu treino, como estão os teus cardios, ou seja, um bocadinho... Então, aí agora eu voltei... Rumo ao Mr. Olímpio. Ao Mr. Olímpio. É bom frisar. Depois que eu ganhei o Romênia, eu passei 2 dias, domingo e... Aí depois do campeonato domingo a gente foi... Eu comi lanche, porque não tinha nada aberto para comer comida, que eu gosto de comida. Nordestino, baiano, gosto de comida. Gosto de comer. Comida. Então gostas de Portugal. Tu tá do lado do mineiro. É por isso que eu gosto daqui, de qualidade. Tá do lado do mineiro ainda, acredita aí. Então- Comida boa também. Pão de queijo, eu amo pão de queijo. Saudade. E aí quando eu ganhei o Romênia, no domingo agora, na segunda, aí no domingo eu comi um monte de bobeira, na segunda comi também, né? E aí voltei pra dieta na terça-feira, porque eu cheguei na segunda noite aqui. Aí voltei pra dieta da terça-feira e já volto tudo como antes, né? Eu não mudo, né? A minha dieta hoje basicamente são 2 refeições com 100 gramas de carboidrato. Eu faço 4 refeições no dia só. Eu como pouco, não como muito, como bem pouco. Porque o meu organismo já está acostumado a comer muito pouco, então se eu coloco muita comida, eu não consigo secar. Por mais que eu faça cardio por conta de todo o período da minha vida que sempre foi comendo pouco. Né? Então eu faço 4 refeições no dia. A primeira é com aveia, né, que é com 40 gramas de aveia, 40 de whey e 5 claras. A segunda é 100 gramas de proteína e 100 gramas de carbo, que aí é batata doce, batata inglesa ou arroz. Eu prefiro batata, porque eu fiquei muito tempo sem comer arroz. Então o arroz eu gosto de comer em off, mas em dieta eu prefiro as batatas. Né? E as outras 2 é só proteína. E aí eu gosto muito de legumes. Aí eu faço, eu amo legumes, né? Aí eu faço um purê de couve-flor, eu faço um bolinho com berinjela, e eu gosto muito de legumes. Né? E a preparação para o Mr. Olímpia, eu vou para o Brasil amanhã, né? Sexta-feira, chego no sábado no Brasil, mas na real mesmo, para levar 100% a sério, sem falhar nada, é segunda-feira quando eu já estiver na minha casa. Que aí é sem choro nem vela, né? É que aqui em Portugal é bem complicado, você vê tanta coisa que você fala, senhora, eu já fui no mercado, comprei uma mala de biscoito digestivo. Aqui tem uns biscoitos 0 açúcar, que meu Deus do céu. Não, aqui o mercado ele é mais recheado que no Brasil. Não, no Brasil é mais recheado. E é uns biscoitos digestivos 0 açúcar. Sim. Nossa, aquilo ali é Tem muita coisa. Você acredita que eu desci dos 2 campeonatos, eu levei um pacote para o Europa Pro, do digestivo, 0 açúcar, e pro Romênia. Eu falei, quando eu descer do palco é a primeira coisa que eu quero comer. Não quero, ninguém peça um, eu não vou dar. Depois tens aqui um supermercado, uma rede espanhola também, que é só que aqui em Lisboa não tem. Por isso é que eu estou a dizer que tens que visitar mais vezes o Porto. Que é o Mercadona. E aquilo lá... que é? Mercadona. Aquilo lá tens granola sem açúcar, tens cereais sem açúcar, tens... Esquece, é uma perdição também, chegas ali, Jesus. Ou seja, o que é que acontece? Isto não é que tu possas ter uma dieta normal, mas quando tu
foges um bocadinho da dieta e queres comer algo melhor um pouco, consegues comer aquilo sem grande culpa, o que é muito bom. Estás a ver, ter este tipo de escapatórias, porque para a mente de uma pessoa, caraças, uma pessoa chega ali e depois não pesa tanto na consciência. Uma pessoa, ao menos isso. E são coisas que são gostosas de comer. Exatamente. Sim, Qualquer sim. coisa que você põe no mesmo zero açúcar, quando você coloca, a sensação é de que você está comendo realmente algo que o corpo entende que e é nutritivo, então fala, nossa, é maravilhoso. Portugal pra mim é um lugar de... Olha, eu falei pro meu esposo, falei, cara, em 15 dias nós fomos pra... Saímos daqui de Portugal, aí a gente foi pra Alicante, na Espanha. De Alicante a gente dormiu em Madrid. Aí a gente foi pra Romênia. Da Romênia a gente voltou por Roma e viemos para Portugal. A gente foi para Londres também. Quando a gente veio para Portugal, a gente passou em Londres. Que lugar mais que foi? Eu acho que foram esses lugares que eu vim, que eu andei aqui na Europa. Mas de todos os lugares que eu já fui na vida. Aquela criancinha lá atrás, pensava que ia fazer isto, sonhava em... Sabe? Olha como Deus age na minha vida. Vou contar para vocês o que aconteceu quando eu vim para Portugal, no dia da minha viagem. Um dia antes eu estava arrumando a minha mala, eu me arrepiei agora, um dia antes, isso vai fazer, amanhã faz um mês. Então no dia 17 do mês passado, eu estava arrumando a mala para vir, e meu telefone toca, foi minha irmã me ligando. Né? Minha irmã, geralmente ela não me liga, ela me manda mensagem. Só que tinha ligado ela, meu irmão, minha cunhada, eu falei, alguma coisa aconteceu. E eu já fiquei com medo de atender o telefone. Eu falei, Senhor, o que será que aconteceu? Eu já pensei nos meus irmãos, né? Eu falei, alguma coisa aconteceu com meus irmãos, com minhas cunhadas me ligando e tal. Quando eu peguei o telefone, a minha mãe tinha dado AVC. Minha mãe deu AVC, ficou sem movimento nas pernas e no braço. Aí meu mundo caiu, eu tava arrumando a mala pra vir pra cá. Eu falei, Thiago, eu não vou mais. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, minha mãe deu AVC. Como isso? Eu falei, tá no hospital. E já fiquei preocupado, falei, caramba, não vou ver minha mãe, não vou deixar minha mãe. Né? E aí passei a madrugada inteira e falando com a minha irmã assim, lá no hospital com ela, calma, que vai dar tudo certo. Isso no dia seguinte a gente ia pegar o voo, era final de tarde. E aí quando amanheceu o dia, que eu não dormi, quando amanheceu o dia minha irmã me ligou. Falou, tô aqui com a mãe. Eu falei, como é que ela tá? Ela tá sedada, né? Ela perdeu o movimento das pernas, de um braço, mas ela fez a ressonância, o cérebro dela tá perfeito, não afetou nada, e a gente tá esperando ela acordar para ver como que ela vai reagir, né? Minha mãe acordou falando tudo, normal, graças a Deus, conhecendo todo mundo, né? Não teve problema cerebral nenhum. E aí eu liguei para ela. Falei, mãe, como que a senhora tá? Ela, minha filha, tô assustada porque eu não tô sentindo as pernas, não tô levantando o braço, mas a minha cabeça tá muito boa. Falei, mãe, hoje é o dia da minha viagem para ir competir e eu não vou conseguir ir, porque eu preciso ver a senhora. Ela falou, não, você vai sim, é para você ir. Falei, mãe, mas eu não vou conseguir. Ela, você vai conseguir, você consegue tanta coisa, você vai conseguir sim, eu tô bem, eu vou ficar bem, pode ir. E o coração apertado, eu não conseguia nem falar direito. Falei, Senhor, mas como que eu vou fazer? Não consigo, Thiago. E eu chorava, e meu marido, ela falou pra você ir, então vai. Ela falou, filha, vai, você vai ganhar o campeonato. Só que eu nunca imaginei que eu iria ganhar um campeonato, ainda mais profissional. Eu não vou ganhar campeonato nenhum, eu vou lá só pra competir, não vou ganhar nada com isso. E ela falou, não, filha, vai que você vai ganhar. Eu sei que a mãe vai orar e você vai ganhar. Sabe? Eu fui pra casa do Charles Mário, meu amigo. Sim, sim. E ele percebia que eu não conseguia ficar falando, porque eu não conseguia parar de pensar na minha mãe. Charles, que foi campeão na Espanha também, não foi? Ele foi comigo, a gente incentivou, E o Charles, ele entrou na minha vida assim, parece que ele e a Mônica, parece que eles entraram na minha vida para me mostrar o quanto eu tenho poder para fazer parte desse esporte, sabe? Porque O Charles vive cá. Vive, Cá em Portugal. Ele mora aqui na Baixa da Bandeira. E ele, na história do Brasil, ele foi o único atleta brasileiro a conseguir ganhar
o campeonato, o Mister Universo profissional. Não tem outro. O cara é um dos melhores. Não, eu vi o físico história. dele. Ele dá para ganhou, perceber que ele aquilo- ganhou o Mister Universo amador, virou profissional pela NABA e ganhou o Mister Universo profissional, né, em Ohio. O cara é surreal, assim, o cara foi um fenômeno no país, no Brasil. Né? Todo mundo conhece a história de Charles Mário. E eles me acolheram na casa deles, assim, nós somos grandes amigos, a gente já conhece eles há muitos anos. O Thiago tem todas as revistas de Charles Mário, porque era fãzão, né? E ele sentou comigo, faltava uma semana para a Europa, ele sentou comigo e falou assim, olha, eu tô vendo que você não tá com a cabeça aqui, você tá fazendo por obrigação, porque você não é de desistir, e sua mãe falou para você vir, e você não desiste de nada, mas agora você precisa focar, só tem uma semana. Então agora é tudo ou nada. Ou você muda a tua cabeça, ou você não vai conseguir. Porque não é o teu físico está respondendo, é a tua cabeça. Você não está bem, só que você precisa entender que sua mãe está falando, sua mãe está conversando contigo, e ela vai ficar bem. Então você tem que mudar a tua cabeça. Decisivos na nossa vida, e esse foi um dos momentos. Foram umas breves palavras que mudou, se calhar, o rumo todo Eu nunca vou esquecer. desta trajetória. E aí a gente chegou lá em Alicante, eu falei, não, agora tudo nada, eu vou dar o meu melhor 200%, porque eu vou fazer pela minha mãe. Senhora, também agora no seguimento de tudo isto, e isto, que tu em pouco tempo já quase limpaste a Europa toda, isto foi desde Portugal, Espanha, Roménia, também dá-te para perceber um pouco do panorama do culturismo a nível europeu, Portugal, e do culturismo a nível brasileiro. Quais é que são as principais diferenças que tu consegues nos aqui indicar entre o Brasil e a Europa, Portugal? O Brasil tem muitos atletas, muitos. Só que tem muitos atletas bons, assim como tem muitos atletas não tão bons, né, fisicamente. Mas, quando existe um campeonato no Brasil, nível profissional ou nível amador, nós que somos atletas, e já sabemos quem irá competir, a gente já sabe o resultado. Pois. Porque a gente já sabe quem é bom o suficiente para ganhar top 1, top 2, top 3, top 4. Porque a gente já sabe como que vai funcionar, porque nós já conhecemos quem são os atletas. Né? Na Europa é diferente, porque, principalmente no profissional. Porque se tem 10, pelo menos 9 vai ser bom. Né? Porque os atletas aqui, a grande maioria, a diferença está em relação à condição financeira de investimento. Porque é como a gente falou, de base salarial, etc. É muito mais fácil você chegar numa condição física do esporte, seja ele qual for, com mais facilidade e melhor do que um brasileiro, por falta de condição. Né? Então, assim, tem vários atletas brasileiros que têm uma puta de uma genética, que tem uma puta de uma condição de se tornar um atleta profissional ao extremo de nível hard profissional, Mas a falta de mas investimento não tem investimento. Então, assim, por isso que é muito comum você ter minoria bom, né? E a maioria são bons, mas não entram bem porque não tem condição financeira. Tu há pouco frisaste até uma vontade que tinhas, até se calhar, possivelmente viver em Portugal. Isto faz-te, já tentaste perceber como está o desporto aqui inserido em Portugal? Sim. Então, mudou muito, né? É como você bem falou, a base que vocês usavam, o pessoal de Portugal principalmente usava, era o Brasil, né, sobre o esporte, porque hoje o Brasil está o berço do fisiculturismo, está no Brasil, por conta da mídia, né? O trabalho midiático que vem fazendo os brasileiros, né? A gente tem a galera lá do Renato Cariani, o pessoal que faz, e muitos outros canais que são muito bons, que acompanham todo o fisiculturismo no mundo, né? Então isso fez com que a visão do mundo no esporte criasse a base principal no Brasil, não nos Estados Unidos, mesmo a gente sabendo que os melhores atletas estão lá nos Estados Unidos, né? Em outros arredores ali, né? Todos fora do Brasil, né? E por isso que é um ou outro brasileiro que se destaca, né? Fora do Brasil. Mas em relação à mídia, né? A empresas e etc, a patrocínios, tudo está relacionado, está focado no Brasil. Claro. Né? E isso é muito bom, porque hoje a gente vê muitos atletas
estrangeiros querem estar lá no Brasil justamente por conta do esporte, né, por conta da visibilidade que o Brasil traz para o esporte, né, e isso é surreal. Claro, Né? o que eu tenho visto que o Brasil ele tem se destacou tanto durante esses últimos anos principalmente. O Brasil, primeiramente, uma quantidade absurda que segue o desporto. Segundo, comparado a Portugal, pela porcentagem de pessoas e atletas serem gigantescas e todos fazerem, né, serem mais comunicativos, principalmente com as redes sociais, imagina que o hype multiplica, né? Ou seja, não só pela quantidade de pessoas, mas também pela forma que eles lidam com o marketing. Isso tem mudado em Portugal agora. Né? O pessoal agora tem começado a mostrar um pouco mais a preparação, uma coisa que eu até tento puxar assim, pelo pessoal, pelos atletas, para mostrar mais. E isso é o que vai fazer crescer o desporto, é inspirar as pessoas a seguir o desporto. Né? Às vezes uma senhora de 50 anos nem treina, nem faz nada, mas ela gosta de seguir o atleta porque é um cara extremamente dedicado. E ela usa aquela motivação para a vida dela, de alguma forma. Eu tenho pessoas que me seguem, mano, eu não sou atleta, mas eu estou seguindo uma certa rotina agora para subir, dia 4. E tem pessoas mais velhas me seguindo e comentando, por quê? Porque eu estou todo dia fazendo a mesma coisa, naquela batalha, naquela porrada, passando fome. Então é isso. O povo português, eu acho, a maior diferença de mídia a nível, mesmo de mídia, de crescimento do desporto, eu acho que essa forma de você expressar, de mostrar o seu trabalho. Tem mudado, mas eu acho que tem que melhorar mais ainda. Então, mas assim, o que eu percebi aqui em Portugal, tem muitos atletas também. Né? Inclusive, para mim, um dos melhores campeonatos que eu já participei, que eu faço questão de todo ano, enquanto eu tiver vida e conseguir competir bem, é o Portugal Pro. Né? O campeonato é maravilhoso. O campeonato é extremamente lindo, é organizado. Aquele palco girando, eu acho que é o único, né? Aquilo ali é único. E assim, é surreal, é uma coisa que pra mim... E o nível de atletas que vão para o competir. E mesmo que eu não venha competir, eu quero estar presente todo ano. Entendeu? Eu quero fazer parte, eu quero muito, a minha ideia é vir para Portugal com muito mais frequência e trazer o esporte com muito mais frequência, com muita mais credibilidade, né? E tentar passar a visão de vida não só pelo esporte, mas de modo geral, né? Para justamente incentivar as pessoas a fazerem atividade, seja ela qual for. Não precisa você fazer musculação. O educador físico, ele é a base de qualquer esporte. Então, assim, indiferente se eu faço musculação ou se eu jogo brocha. É um esporte. Triatlo, seja o que for. Triatlo, bike, corrida, dança. Mas que você pratique uma atividade, porque aquilo ali vai fazer com que você rejuvenesça e viva um período longo e mais saudável na sua vida. Nós até com esta fase da pandemia, de certa forma, muito devido aos podcasts que foram bastante consumidos e tudo, isto veio a consciencializar bastante a população, e isto até falo a nível mundial, na importância do desporto. Tem mudado muito. E porque as pessoas ficaram presas em casa e viram que aquilo não é nada saudável. Porque a grande maioria das pessoas, se lhes perguntasses o que é que... Elas todos os dias saem para trabalhar, mas se lhes perguntasses assim, que se pudesses... Eu ficava sempre em casa, eu nem saía de casa. Mas quando houve a obrigação de ficar sempre em casa e de não poder sair de casa, isso começou-lhes a criar problemas. E começaram a vir as depressões, e começaram a vir os problemas todos, até a nível de relações familiares e essas coisas todas. E isso, as pessoas começaram a ver que não é tão bom assim. Ou seja, e depois, através da informação que nós conseguimos, de certa forma, fazer chegar a essas pessoas através dos podcasts, através de treinos que íamos postando e essas coisas todas, começou a consciencializar essas pessoas que a atividade física realmente era muito importante. E até, desde já agradeço a todos os donos de academias e por esse mundo fora que ali e por entre linhas conseguiram abrir as portas para muitos atletas treinarem. Não sei se vocês já fizeram esse tipo de análise, né? Que eu sou bem curiosa para saber. Sim. Em 2010, nós estamos em 2022, há 12 anos atrás. Sim. Em 2010, 2% da população mundial praticava algum tipo de atividade física. Sim. Em 2010. 12 anos depois, hoje a gente está com 4%. Sim. Dobrou a quantidade. Sim. É por isso que a gente vê muito mais pessoas fazendo atividade física. E ou seja, 4%, que expressividade é que isso tem?
quase nenhuma, são 2% a mais, não é quase nada. Mas, no entanto, nós já conseguimos ver. Imagina se a gente chega pelo menos a 10% A 10%, da população Jesus, mundial então, fazer atividade é, física. sem dúvida, sem Você dúvida. vai encontrar gente correndo em Sem todo lugar, dúvida, qualquer sem lugar do dúvida. mundo. Mas também acredito que isso irá mesmo acontecer. Porque cada vez mais nós vemos a consciência disso. Eu tenho o meu filho, que ele tem 11 anos, mas a preocupação dele já é treinar, seja ele, porque tanto o pai, ele não vive aqui, vive na Suíça com a mãe, mas tanto o pai, quando ele chega aqui, tem aparelhos de carne em casa, tem um ginásio e leva esta vida regrada, a mãe também tem aparelhos de cardio em casa, ou seja, ele acaba por estar rodeado deste e começa a ver a importância e começa a eu quero fazer cardio e faz cardio. Por exemplo, a alimentação do meu filho come sem dúvida biscoitos, bolachas, come tudo. Mas eu meto uma terrina de alface à frente e ele come a terrina de alface sem molho nenhum. Eu deve saber a terra. É como eu. É comer, eu às vezes estou a fazer alface em casa, a cortar ainda o tomate e as coisas. E eu estou a meter para a terrina e quando eu dou para... Oh Miguel, porra, estas assim as coisas da papanhesa. E isso é muito bom. Isso é muito bom. O meu filho ele foi pro Nordeste agora, como eu vim pra cá, ele foi pro Nordeste. E ele ligou pra mim e falou, mãe, quando eu chegar, eu quero que a senhora monte uma dieta pra mim, porque eu quero começar a treinar, porque ele faz Muay Thai, né? Eu quero ir pra fazer a musculação e eu quero fazer uma dieta porque eu engordei um pouquinho. Eu falei, não, fique em paz, quando você chegar a gente resolve esse assunto aí. E aí foi muito engraçado, ontem na academia eu tava treinando e tinha um menininho treinando lá, um rapazinho, eu acho que ele tem uns 14 anos mais ou menos, né? E ele não saía de perto, né? Aí ele vinha toda hora, nossa, você é campeã, né? Aí eu falei, sou. Aí ele, como que eu faço pra ficar forte? Eu falei, você come. Tem que comer. Ele é bem magrinho, ele come bastante. Aí eu tenho que comer, mas tem que comer o que? Eu falei, frango, batata doce, arroz, come muita comida. É comida, não é besteira, não é lanche não, é comida. Ele, eu vou comer. Nossa, deve ser maravilhoso ter uma mãe campeã, né? Eu, por exemplo, eu identifico no sentido de... Eu passo a minha dieta, eu já de tantos anos que eu a levo, já começou a ser as minhas refeições habituais, o meu costume. Eu posso ter o meu preparador, como ainda estes dias aconteceu, porque estou numa fase de manutenção, ou seja, não estou restrito a nada. Virou-se para mim e disse, olha, tira o dia, vai comer o que tu quiseres e tudo. E era um domingo. E eu passei esse domingo, passei-me em casa, ainda por alguns acompanhamentos em dia. E eu passei o dia a tentar perceber o que é que me apetecia. Porque eu, como não estou numa fase restritiva de fome, eu não estava a apetecer. E eu tipo, frango e arroz, peixe e arroz, e passei o dia todo a comer tudo aquilo. Ou seja, acabei por manter exatamente mas era o que estava a saber bem. Porque eu até pensei, pizza? Não dá para saber pizza. E à noite até me virei para a Inês, vamos pedir alguma coisa? E ela virou-se, a menina me está a apetecer assim grande coisa. E eu, então também não vou pedir saber. Porque nós já entramos numa fase e tu estás a dizer, bom, porque tu sabes que vai, mas tu não vais estar privada, se te apetecer comer, se não te apetecer, vais comer. Eu gosto muito de comida, como eu falei, então assim, quando você já automaticamente aumenta a quantidade de refeição, já é prazeroso para caramba. Então, quando tem um aniversário de um amigo, você sai para comer uma coisa diferente, aí tudo bem, mas é muito hábito comum no dia a dia. Só de você aumentar a tua própria refeição já é suficiente. Exatamente. Colocar ali um pãozinho, colocar ali... espetáculo. Tá ótimo, né? Tal coisa que eu disse há pouco. Dá-me uma refeição livre, se for preciso, como dois pães passados de manhã e já, que refeição livre. Exatamente. Eu acho que tudo que a gente faz na nossa vida a gente tem que fazer com muito amor, com muita honra, ser muito determinado. Porque se Deus colocar a oportunidade, como eu falei, eu sempre pedi uma oportunidade para Deus. E quando eu não vou aproveitar, eu tenho que aproveitar, né? Então eu tenho que pensar nisso todos os dias. Do momento que eu acordo ao momento que eu vou dormir. Né? Porque é a oportunidade que Ele me deu. Eu nunca imaginei que eu iria ganhar campeonatos da Europa consecutivo. Eu sou a única atleta brasileira que já fez isso na história do Brasil.
Não tem outra, não existe outra atleta brasileira que ganhou 2 campeonatos profissionais consecutivos, né? 2 vezes a vaga no Mister Olímpia. Então eu sou a única. E detalhe, a única de uma categoria que sempre foi muito restrita, porque é uma categoria onde você tem, não que eu me importe, porque isso não me importa, mas eu estou falando de toda a história do fisiculturismo, né? Você tem muita privação, você tem muita... as pessoas têm muito preconceito, Sim, sim. né? Chega-se. Não é uma categoria vendável, né? Porque não é todo mundo que quer ter um físico igual ao teu. Até mesmo para patrocínios e tudo é muito mais complicado. Muito mais difícil uma empresa te acolher com um físico que você não chama atenção fora do padrão. Fora do padrão. Fora do padrão. Exatamente. É um pouco assim, é mesmo assim. Fora do padrão. Mas o que eu falo muito é que é a tua história que faz o teu caráter, que faz o teu trabalho por você, né? Então, assim, eu acho que de tudo na nossa vida a gente tem que ser grato, né? Seja do lado do aprendizado de modo bom ou modo ruim, tudo sai algo que você aprende e aquilo você tem que ser grato, né? Quando você aprende algo negativo, você sabe que você não pode repetir, então você tem que agradecer que você aprendeu e você não vai fazer aquilo, né? E quando você aprende algo de modo positivo, você tem que guardar para a tua vida e ser grato eternamente. Então, ter fé, acreditar, né? E buscar. Porque não adianta você ter fé, acreditar e não buscar. Ou seja, é quase a velha máxima de a minha sorte sou eu que a crio, sou eu que vou atrás dela. Ou seja, eu não estou à espera de ter sorte, eu vou buscá-la. Sorte, a palavra sorte a gente usa muito, mas não existe. Não existe, exatamente. Ou buscas ou então... Você tem que buscar a oportunidade, né? Você tem que ter fé. A minha palavra é fé. Acreditar. Eu tenho que ter fé que vai acontecer e eu preciso acreditar que eu sou capaz de conseguir. Então, porque se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Eu ouvia muitas pessoas falando, você tem potencial, tá? Mas se eu não entender que eu tenho potencial para eu ir lá buscar aquilo que eu sonho, quem vai fazer por mim? Eu quero levar para as pessoas que elas conseguem qualquer coisa na vida. Qualquer coisa, seja, eu não estou falando do esporte, eu estou falando da vida. Seja o sonho que for. Se você tem a humildade de pedir a Deus, colocar no teu coração, acreditar e ter fé que aquilo vai acontecer, não tem como. É igual a nota de 100 euros, de 100 dólares que eu ganhei. Eu ganhei ela em fevereiro e falei que eu iria usar ela no Mister Olímpia. Eu nunca imaginei que seria esse ano. Eu ainda falei para ela, eu posso guardar 10 anos esse dólar, mas eu vou usar no Mister Olímpia. Não durou um ano. Eu vou para o Mister Olímpia e quando eu for usar esses 100 dólares, eu vou mandar um vídeo para ela e falar, eu comprei isso aqui, ó. Com dinheiro, porque eu vou guardar para a minha vida inteira, porque eu vou lembrar disso aqui a minha vida inteira. Senhor, isto é um ensinamento enorme para todos nós. Isto sem exceção, porque muitas das vezes queixámos-nos e sabemos lá nós as dificuldades que tanta gente passa para atingir os seus sonhos. E eu vou te falar, quantas vezes eu abri esse RG para gastar e para trocar esse dinheiro, você não tem noção. Eu falei para ela, Manu, muitas vezes eu precisei usar esse dinheiro, mas eu falei, não vou usar, é meu nome, é minha honra. Eu falei para ela, eu prometi que eu iria usar lá e eu vou usar lá. Isso também diz muito sobre uma pessoa que é aquele foco e principalmente a palavra. Eu tenho uma palavra, a palavra foi esta, é isto que eu A palavra fizer. do homem, ela equivale mais do que dinheiro, qualquer papel. Qualquer Mas coisa começou-se na vida. os tempos modernos desvalorizaram a palavra das pessoas. E eu acho que É aí triste. é que está o grande erro que a humanidade está a cometer. É a desvalorização da própria palavra. Porque até hoje, antigamente, eu lembro do meu avô falar, emprestava-se dinheiro a qualquer amigo nas centenas. E ele bastava dizer, empresta-me que eu vou-te pagar. Não precisava de assinar nada, mas bastava aquela palavra. Não, ele deu uma palavra que vai pagar. E pagava. Hoje em dia, isso Nem já não assinando não existe. paga. Não, isso já não existe. Que palavra? As próprias pessoas já não dão valor à sua própria palavra, que isso é que é triste. Porque eu desconfiar da palavra do outro, ainda estou como diz o outro. Agora, não dar valor à minha palavra? Não. Eu acho que é a minha palavra, eu acho que é o que eu sempre falo. Eu posso não ter nada, eu sempre falei isso na minha vida, sempre. Eu posso não ter nada, mas eu tenho a minha palavra. Sem dúvida. Eu tenho a minha honestidade. Então, se eu falar pra você, é A, é A. A não é B. Né? Se eu falei pra você que é isso que eu vou fazer, é isso que eu vou fazer. Eu posso não ter nada, mas se eu dei a minha palavra, eu vou cumprir. E é isso que a gente tem que levar pra nossa vida, né? Todo aprendizado. E eu também, outra coisa que eu ponho,
toda a gente que eu encontro pela minha vida fora, que tem essa palavra, é tudo pessoal de sucesso. Tudo pessoal de sucesso. Mais tarde ou mais cedo tem sucesso. Porque essa palavra vale muito, e vale muito em tudo. E mais tarde ou mais cedo tu vais encontrar a pessoa que vai valorizar essa palavra e vai dizer: não, eu preciso de uma pessoa como tu, com essa palavra. E vai-te valorizar ao ponto que tu atingires os teus resultados. Eu, pelo menos, toda a gente que eu conheci com essa palavra, toda a gente, mais tarde ou mais cedo, veio a ter aquilo que merecia. E desde já quero agradecer mais uma vez. Foi um gostinho enorme ter-te aqui na entrevista. Ainda vamos acompanhar um pouquinho do teu treino. Também queria deixar já o convite para a próxima vez que vieres a Portugal. Não deixares de visitar também o Porto. Gostava mesmo que viesses ao Porto. Tens lá o apoio total, desde ginásio a alojamento e tudo, por isso não há qualquer problema. E ia-nos gostar mesmo de ter-te lá e para podermos gravar mais qualquer conteúdo contigo, porque sem dúvida isto tornou-se mesmo pouquíssimo tempo, porque tens muito conteúdo para dar a conhecer. Não, eu creio que em fevereiro eu retorno a Portugal, eu quero muito voltar em fevereiro. Na verdade, o meu objetivo é fazer a finalização da minha competição, que eu vou vir, né? Já está nos meus planos para o Portugal Pro. Então, o meu objetivo é fazer a minha finalização toda aqui em Portugal, para essa competição, né? E aí vamos se programar, porque eu quero muito ir no Porto. Sim, estamos à tua espera, braços abertos mesmo. Muito obrigado. Tem muito conteúdo para gravar. Eu queria aqui também deixar meus parabéns à representante brasileira no Mr. Olympia agora aí do ano de 2022 e deixar frisado: se para você subir no palco você tem que ser campeão todos os dias de ti próprio, imagina você chegar ao Mr. Olympia e em cima da quantidade de motivos para desistir que essa mulher teve durante todo o percurso da vida dela. Então, desde já agradeço a oportunidade de ter um nível de ser humano desse aqui, ok? Não estou falando de profissional apenas, estou falando de ser humano que passa por tudo, leva a humildade desde a infância até hoje, conquista diversos objetivos, sempre com um sorrisão no rosto. Isso é inspiração para toda a malta, de Portugal a Brasil, de Brasil para o mundo. E é por isso que ela vai pisar no maior palco do mundo e vai inspirar a nível mundial agora, ao invés de nível nacional. Pessoal, muito obrigado. siga-nos. Obrigado. Curta, compartilhe, deixe seu like, deixe perguntas, que logo em breve eu voltarei com essa galera. Aqui é profissionalismo. Beijo. Tchau, pessoal. Pessoal, está pesado isto, está a ficar pesado esta CTB. Diz lá. Nível está alto. Agora, eu fugi do treino. Eu não queria ficar mal. Não, estou a brincar. Não, Mas você treinou com uma menina esses dias e foi bem, pá. Hoje é o meu... O que é que disseste? Você treinou com uma menina esses dias e foi bem, Silvestre. Ah, pois, mas... Aí hoje não quer treinar com outra menina, né? Mas essa não tem muita força, essa coitada, não é? Essa tem mais cabelo do que força, mas pronto. Quem vai treinar com a Alcione, que não perde a oportunidade, é o Mike. Ele já treinou ontem peito e tríceps, mas vai treinar outra vez peito e tríceps. E logo à tarde treina peito e tríceps. O Mike é um bocado assim. O Mike treinar é oportunidade. Se é para treinar, é para treinar. Não há cá falhas. Mas pronto, pessoal, vamos tentar também passar um bocadinho do treino que a Alcione está a fazer em preparação. Eu vou-me escapulir aqui um bocadinho, que eu tenho que ir dar papo ao menino. Isto sem papo ao homem não funciona. E, bom, pessoal, até já. Estou nervoso.
super séries? São quantos sentimentos? Como eu tô voltando essa semana agora, é a primeira semana depois da competição, né? Eu tô treinando, então eu tô procurando fazer mais pra manter o metabolismo, pra manter o treino, né? O desgaste calórico. Mas eu tô fazendo um treino muito com pouca carga. São quantos exercícios de peito? Geralmente eu faço 4 para peito e 4 para bíceps. Eu preciso manter essa linha de 4 exercícios para cada músculo, né? Dependendo do tamanho do músculo, porque costas é muito mais que eu faço. Mas músculos mais pequenos eu faço de 3 a 4 exercícios por músculo. Você vai matar o menino hoje aí ou vai deixar ele inteiro pra gente? Não, vou deixar ele inteiro que a gente vai ter muitos próximos outros treinos então tá ainda. Então ele desiste, né? Não, se assustar de primeira não dá. Não pode, essas coisas não pode. Sou professora, eu não posso fazer isso. Deixa eu ver como é que eu estou. Pump brutal, que pump. Chupando. Foda-se. É super sério. Explica pra galera o que é super série. Super série basicamente é fazer um exercício seguido do outro. Podes fazê-lo com músculos antagonistas ou não, que é o caso. Ela basicamente está a fazer uma super série no mesmo grupo muscular. Ela está a fazer um flies no crossover. E depois faz uma espécie de press em baixo e roda, faz uma maior adução horizontal do ombro e é brutal este movimento. Olha agora. Você acha super série mais vantagem? Ou você acha qual é a vantagem? Não, no meu caso, né? Existem, todo treino funciona, né? O treino bem executado ele vai funcionar do mesmo jeito. Só que pra mim, né, especificamente pra mim, eu percebo isso muito até nos meus alunos e nos atletas que vêm treinar comigo, exatamente o problema do cardiorrespiratório. Pelo fato de você fazer um treino muito específico com exercícios individuais para cada grupo muscular, você acaba perdendo um pouco da resistência. E quando você acostuma muito a fazer exercícios conjugados, né, 2, 3, 4 exercícios de uma vez, você acaba ganhando muita resistência. Então o seu cardiovascular fica muito mais acelerado, né? Então fica muito mais fácil você fazer um treino. No meu caso, eu faço treino, sempre treinei exercícios conjugados. E quando eu consigo aumentar o peso no exercício conjugado, isso significa que quando eu for fazer ele individual, eu vou estar com muito mais força, né? Se eu estou conseguindo aumentar o peso no conjugado, no individual vai ser muito mais fácil para mim. E aí quando eu vou treinar com alguém que consegue pegar mais carga, eu já sei que eu vou me sair bem, porque é individual e eu tenho mais energia. Então eu gosto muito desse tipo de treino, estou muito habituado. Tá gostando? Estou adorando. Bora. Eu quero fazer bíceps agora. Fugiu do treino, né? Não, aquilo ali é. Tá treinando o peito e ela também. Ali é pro, aqui é iniciante. Mas o Mike tá ali. O Mike não é Não, nada. mas o Mike é gigante então. Vai comparar o Mike comigo? Fugiu do treino, né? Arregou. Não, eu tô iniciando ainda. Vou na humildade. Daqui um aninho e meio, se calhar, dá pra brincar.
Que oportunidade, meu. Poder treinar como atleta deste nível. Foda-se. Incrível. Tá valendo a pena, mãe? Foda-se, está. Oportunidade incrível. Senhora, mais uma vez, obrigado. Como é que correu o treino? Bom, viu? Tá. Bom, treinamento bem. Estás com o shape do caralho. Ela pegou leve com ele também. Gol. Quer pegar leve. Não Queria assustar ele de primeira. foi virar o barco. Não, eu tô voltando agora, a primeira semana depois da competição, né? Então eu tô só treinando devagarzinho pra não machucar. Tive um bocado a privar com o teu marido e também da próxima vez que cá vier, gostava muito de falar também com ele, que também tem ali um caminho valente e ao teu lado. Por acaso também gostei muito de falar com ele. Meu marido é meu porto, é meu equilíbrio. Teu porto de abrigo. E ele que me conhece, né? Então ele claro. que me põe no caminho onde tem que fazer pra poder... Sim, eu percebi-me disso, que tive agora este pouquinho de tempo que tive, foi ali a privar com ele e realmente muito bom, gostei mesmo de te conhecer a ti, de o conhecer a ele, gente mesmo muito boa, partilha a mesma vontade contigo de vir para Portugal, por isso estamos a aguardar ansiosamente mesmo. Olha, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E é isso aí, galera, agora quem vai falar sou eu. Fala. É Quero teu. que vocês curtam, compartilhem, deixem seu like, enviem para os seus amigos. Eu vou marcar a galera do Brasil lá para seguir o canal também. É um enorme prazer estar aqui mais uma vez e é muito prazeroso para mim gravar no seu canal. Espero que seja o primeiro de muitos vídeos que venham por aí. É sim. Pessoal, obrigado. Isto agora ficou pesado.